Boa tarde, amigos da TV 247. Começando agora o programa Léo ao Quadrado com meu amigo Leonardo Stupa. Vamos lá para mais um programa nessa quarta-feira, 8 de maio de 2019. Boa tarde, Léo, tudo bem? Boa tarde, Léo. Tudo jóia? Boa tarde a todos os amigos, também inimigos da TV 247. Não tem discriminação, não. Se for inimigo, pode virar amigo um dia. O problema é aquela pessoa que não é nem amigo nem inimigo. Ela é simplesmente da Globo. Então ela nem chega à TV 247. O cara chegou na TV 247, mesmo que inimigo, ele vira amigo. Então, boa tarde para todo mundo que está assistindo. Vamos compartilhar para aumentar o alcance. Enquanto o pessoal chega, Léo, você está falando mais um programa. Como é que foi a sua jornada hoje? Essa maratona aí de. Hoje foi tranquilo, hoje foi só o Bom Dia. Ontem é que foi, não, hoje teve o Bom Dia e teve o Eduardo Moreira também, o economista que você conheceu no nosso encontro lá dos assinantes em São Paulo. Mas ontem é que foi uma loucura. Ontem acho que eu fiz uns 10 programas, nunca tinha feito tanta transmissão num dia só, foi realmente uma loucura. Mas era muito importante, Léo. Eu precisava fazer o programa com o Rui Costa Pimenta, porque as pessoas estavam dizendo: ah, não, o Atucho não quer mais falar com o Rui Costa Pimenta, porque o Rui fala mal do Haddad, o Atucho não. Tem muita teoria conspiratória, né? E as pessoas não se dão conta, Léo, de que a gente precisa dividir um pouco o serviço, né? A gente tem que botar todo mundo trabalhando, todo mundo tem capacidade, todo mundo falando. Léo, quando eu falo bem do Flávio Dino, que é uma pessoa que nenhum ser humano vivente pode falar mal, ele só é merecedor de elogios. Tem pessoas que falam que eu estou decepcionado com o PT e por isso estou querendo destruir o PT porque eu estou falando bem do Flávio Dino. E olha, não, a gente fala bem do Flávio Dino porque ele é fantástico. Não é porque a gente quer destruir o PT, muito pelo contrário, a gente luta pela união das esquerdas. Então, cada hora surge realmente uma pulga atrás da orelha das pessoas, porque são tantas armações que acontecem, Léo, são todas tantas puxadas de tapete que as pessoas acabam pensando que pode acontecer alguma coisa entre nós, né, entre o campo progressista, dentro da TV 247, e você boicotar o Rui é uma coisa completamente sem nexo, né? Quem Tá lá, conhece sabe que não faz sentido algum. tá lá toda semana com a gente, né? Não faz o menor sentido. Deixa eu dar uma luz especial para Juraci e Helenice. Helenice está nos vendo lá da Alemanha, Léo. E aqui, ó, ansiosa para saber das notícias tristes aqui no Brasil, viu? Decreto das armas do Bolsonaro liberou o faroeste geral. A gente tem certeza que isso jamais aconteceria na Alemanha, mas aqui no Brasil estamos na era do vale tudo, né? Denise mandando aqui um Lula livre. A Marisete falando que horas começa? Marisete, o Léo ao Quadrado é todos os dias às 6h30, menos na quarta-feira. Quarta-feira a gente faz às 5 horas, porque 6h30 entra o programa do Aloysio Mercadante. Então, João Pessoa na Paraíba aqui presente, Olinda, né? Olinda também. Olinda, né? O nosso encontro, quando a gente fala o encontro de Recife, que vai ser no mês de junho, possivelmente será na cidade de Olinda. É Recife, Olinda é quase a mesma coisa, né? Cidade baixa, cidade alta. O de Porto Alegre agora em maio e o de Pernambuco em junho. Estamos pensando seriamente em fazer em Olinda. Aqui tem um comentário, Léo, para você baixar um pouco o seu áudio para equilibrar, porque o seu está um pouco mais alto do que o meu, só para fazer esse comentário. Léo, você já comprou seu revólver, não? Não, não comprei não. Tem até uma música que eu acho muito interessante do Jack Matador. Você já ouviu, Léo? Não, é igual a da Barata, não. Não, não é igual da Barata, não. É uma música que todo mundo imaginava no passado que era piada, mas agora ela vem à tona como sendo a realidade da sociedade brasileira hoje. Então, a música que antes tinha uma versão em sertanejo, o cara falava, então você veio me matar, não é? Puxa o revólver, depois virou funk, então você veio me matar, não é? Puxa o revólver. Agora o Brasil abriu mão completamente de indústria, de empregos, de geração de renda, expectativa de futuro, investimentos em universidades, porque a gente pode investir em outra coisa, né? Não é diversificar, é focar. A gente poderia diversificar, investir nisso, naquilo. Não, vamos investir só no revólver. Né? Peraí, o que você vai fazer? Uns vão colocar o revólver para segurar papel, para o papel não voar. O camarada, às vezes, trabalha na área da construção civil, ele pode usar o revólver de furadeira. Se o cara trabalha, tá assistindo um jogo de futebol, você não precisa comprar foguete, você dá tiro para cima, resolver o problema da economia brasileira. Mas eu não vou comprar, não, Léo, tem outras prioridades. Você comprou seu revólver? Não, também não pretendo, Léo. Só dando um alô para a Marisete, ela está dizendo, não, Olinda é uma cidade, Recife é outra. Não, sei disso. Só que elas são bem próximas, por isso que eu falei que estão integradas, né? Por isso que a gente pensa em fazer um encontro em Olinda, porque quem está em Recife está em Olinda, quem está em Olinda pode estar em Recife também. Seria muito legal. Aqui, ó. O Baldo está dizendo, é bom que todos nós compremos nossas armas para não morrermos de boca escancarada sem
reagir, porque também tem esse perigo, Léo, tem esse perigo agora das pessoas saírem, agora não, vamos matar comunista, né? Que é o que eles acham, né? Comunista, que é essa grande loucura. Mas eu te perguntei, Léo, porque o decreto do Bolsonaro é tão maluco, que tem algumas profissões agora que estão dispensadas para ter porte de arma, não é nem a posse, hein? É para andar para ir com a arma no restaurante, para ir com a arma na boate, para ir com a arma no trabalho, né? Então, pessoas que poderão ter o porte de arma sem justificar a necessidade, inclusive jornalistas. O que o jornalista quer ter arma? Faz o menor sentido. Jornalista é uma profissão que a arma do jornalista antigamente era a máquina de escrever, agora passou a ser o computador e mais recentemente passou a ser o YouTube, né, Léo? Então, assim, a única arma que a gente conhece é essa. Léo, e a gente sabe que a intenção do Bolsonaro é liberar todas as profissões que têm condições financeiras de comprar uma arma. O Bolsonaro precisa pagar uma dívida de campanha, a indústria armamentista, obviamente, investiu no Bolsonaro. Provavelmente a família Bolsonaro tem ações na indústria armamentista, eles devem ter uma cota de participação, uma espécie de bônus. Olha, subiu a ação, vocês ganham tantos. Eles vão liberando essa questão do porte de armas. E o que você falou antes parece uma brincadeira, mas promove uma corrida armamentista dentro do Brasil, porque, olha, a esquerda começa a criar uma percepção de que a direita está se armando. Então o cara fala, olha, os loucos dos eleitores do Bolsonaro estão se armando, eu tenho que me armar também. Então a gente pode chegar ao ponto de ter grande parte da sociedade armada, aqueles que gostam de armas compram armas porque acham que é legal, que é interessante, os que não gostam de armas compram para se proteger daqueles que gostam. Então essa é a intenção do Bolsonaro. É armar o cidadão de bem? Não, é vender armas, né? Se puder armar o cidadão de bem, pagou arma, joga arma fora, não tem problema. O negócio é vender armas, ele está pagando a dívida de campanha com o sacrifício do povo brasileiro. É muito duro isso, Léo, é muito triste, e isso foi dito pelo próprio Sérgio Moro, o atual ministro da Justiça, ex-juiz, né, falou que essa questão das armas não é uma política de segurança pública, ainda bem, né, porque na verdade é uma política de insegurança pública. Falou que não tem nada a ver, não passou por ele, e aí ele fala que é só, ele não usou pagamento de dívida de campanha, mas praticamente disse isso. Disse que o Bolsonaro está liberando as armas para honrar um compromisso relacionado às últimas eleições, né? E aí você para pensar, tem pesquisa, a maioria do povo brasileiro é contra, né, que as pessoas tenham mais posse, mais porte de arma. O Bolsonaro acha que o fato de ter ganho uma eleição, que a gente sabe que foi fraudada, né, porque o Lula não pôde participar, dá a ele o direito de ser um imperador do Brasil. E aí ele vai contra a vontade da maioria da população, libera as armas, faz um decreto absolutamente genocida, psicopático, sociopata, e o Moro fala, não, isso aí é só um pagamento de dívida de campanha, não tem nada a ver com nada com a pública. Tecnicamente falando, Léo, um decreto jamais... A gente tem determinadas situações nas quais o presidente da República pode legislar por decreto. Ir contra o Estatuto de Desarmamento não é uma dessas opções. O que significa que o decreto do Bolsonaro é um decreto populista e um decreto suicida. É um decreto que vai existir por pouquíssimo tempo, ou ele cai pelo STF, ou ele cai pelo próprio Bolsonaro revogando o decreto, porque ele é completamente incompatível com o ordenamento jurídico. O presidente da República, ele não pode legislar contra uma lei votada no parlamento. O Estatuto do Desarmamento, gostem ou não do Estatuto do Desarmamento, ele é um estatuto criado pelo parlamento em uma matéria que é de competência do parlamento e não cabe ao presidente da República modificar uma matéria de competência do parlamento através de decreto. Isso é, inclusive, crime de responsabilidade. Mas por que ele faz isso? Ele faz isso porque é o populismo. Se o decreto do Bolsonaro é derrubado pelo parlamento, e olha que ele foi muito inteligente. Eu fiz bastante críticas às promessas do Bolsonaro no momento da campanha, e eu falava, olha, ele está prometendo coisas que um presidente da República não pode fazer. No momento que ele assina um decreto populista desse, mesmo que seja um decreto fadado ao fracasso, a menos que a gente não tenha mais Congresso Nacional, mas se a gente tem Congresso Nacional e se a gente tem STF, é um decreto natimorto. Por quê? É um decreto que está regulando uma área que não é da alçada exclusiva do presidente da República, é uma área do poder legislativo. É um decreto que nasce morto, mas em termos de decreto populista, ele é fantástico, porque o Bolsonaro pode abrir a boca e falar, eu fiz de tudo para honrar meus compromissos de campanha, porém, o Congresso Nacional não deixa que isso aconteça, porém, o STF não deixa que isso aconteça. Então, o Bolsonaro, ele tem feito decretos populistas, ele tem tentado de todas as formas
agir no sentido de pagar sua promessa de campanha de uma forma fajuta. Ele está pagando as promessas de campanha com cheque sem fundo, porque um decreto tentando legislar contra o Estatuto do Desarmamento é um decreto cheque sem fundo. Ele vai ir e vai voltar, porque ele é totalmente incompatível com o ordenamento jurídico brasileiro. Mas ele funciona, porque o povo vai ver o Bolsonaro dando cheque e vai culpar o banco porque não pagou o cheque, mas ninguém vai observar que não pagou porque não tinha fundos. É isso que acontece na realidade. Todo mundo está vendo o Bolsonaro se posicionando a favor daquilo que ele prometeu, ele está fazendo a parte dele, chega lá o STF, derruba o decreto, de alguma forma esse decreto cai, porque ele é totalmente incompatível com o ordenamento jurídico brasileiro, ele é natimorto. Mas na hora que ele cai, o Bolsonaro fala, eu fiz a minha parte. Então o que eu vejo hoje é uma sobrevivência do populismo de um governo através de medidas populistas, e pior, que tem funcionado. Tem funcionado muito bem. Eu não sei quem está por detrás das estratégias do Bolsonaro, mas a gente precisa admitir que para manter a popularidade do Bolsonaro dentro dos eleitores do Bolsonaro tem funcionado muito bem. É natimorto, mas todo mundo viu ele dando cheque. Léo, deixa eu agradecer aqui, mandar um alô para a Joana, lá de Fortaleza, dando um alô especial aqui para a gente também. Agora, esse decreto é tão absurdo, tem aqui um perfil lembrando a gente, um perfil Notícias Brasileiras, que o decreto autoriza até crianças e adolescentes a praticar o tiro desportivo sem autorização judicial. A Fernanda está dizendo, ó, o senador Jacques Wagner entrou com um decreto legislativo contra o decreto do Bozo. O Zé Guimarães também na Câmara. A rede foi ao STF. Tem várias manifestações para barrar esse decreto assassino do Jair Bolsonaro. Agora, Léo, tem uma questão que é importante, e eu acho que foi o ponto mais crucial colocado pelo jornalista Fernando Brito, do Tijolaço. A maioria da população brasileira é contra as armas. A maioria da população brasileira não quer ter armas também. Então, quem que vai se passar por... Se esse decreto passar, se ele não for derrubado, quem que vai se apresentar como praticante de tiro? Ou como jornalista? As milícias. Vai ter muito miliciano dizendo que é jornalista, muito miliciano dizendo que é oficial de justiça, ou dizendo que que participa do clube de tiro, né? Então, assim, todas essas pessoas que, em tese, poderão ter armas, vão fornecer armas para as milícias. Será que o Bolsonaro não está montando, não planeja montar uma estrutura armada até para enfrentar as Forças Armadas? Léo, o assassino da Marielle, quando ele foi preso com um arsenal dentro de casa, com o equipamento necessário para iniciar uma guerra civil. Eles têm acesso a armas. O que eu vejo nesses decretos, principalmente que esses decretos estão liberando as armas pequenas, o que eu vejo é um pagamento de dívida de campanha e eu vejo também um trabalho no sentido de aumentar as ações das empresas que vendem armas, que patrocinaram, obviamente, o Bolsonaro. Eu não acho que o Bolsonaro tentaria montar uma milícia para combater as Forças Armadas brasileiras, mesmo que ele tenha tirado as verbas das Forças Armadas, é praticamente impossível imaginar que a gente vai conseguir levantar um poder paralelo dentro do Brasil para bater de frente com o Exército. Isso é uma ilusão. É mais fácil o Bolsonaro prometer para os Estados Unidos o patrimônio nacional para o resto da eternidade a troco do suporte do exército americano do que ele tentar levantar um exército através de milícias dentro do Brasil. Porque se a gente entra num processo de guerra civil, milícias contra o exército oficial, já é uma situação bem complexa e a probabilidade de uma milícia, por mais estruturada que ela seja, vencer o exército oficial é muito pequena. Então, eu não acredito que seja isso, não. Eu acho que o Bolsonaro cria, nesse momento, uma corrida armamentista social, popular. É aquela coisa, olha, meu vizinho comprou uma arma, meu vizinho discute comigo todo tempo, eu preciso comprar também, que se ele começar a dar tiro de lá, eu tenho que dar tiro de cá. E aí a gente vai expandindo isso para a sociedade, é lucro para os fabricantes de armas, que é exatamente a turma que o Bolsonaro representa. Agora, para tentar montar uma milícia interna, eu acho que ele não faria isso, porque isso permite até que quem está contra o Bolsonaro também crie milícias. Quando a gente pensa que, olha, da mesma forma que os apoiadores do Bolsonaro podem comprar armas,
também os que são contra o Bolsonaro podem comprar armas, né? Não é para uma guerra interna, é para suprir essa necessidade dele de pagar dívidas de campanha. Provavelmente tem um bônus associado ao aumento da lucratividade das empresas que vendem armas. Então é mais ou menos assim: olha, Bolsonaro, se a gente consegue aumentar a venda de armas em, sei lá, 500 milhões de reais, a gente te dá aí 5% do lucro, e isso é muita grana, a gente sabe que é muita grana. Então, esse incentivo ao consumo de armas no Brasil, eu acho que ele gera um lucro direto para o Bolsonaro, lucro mesmo, financeiro. Já essa questão de desafiar as Forças Armadas brasileiras, eu acho que nisso aí a gente entra entregando o nosso patrimônio para os Estados Unidos, acabando com a nossa indústria nacional, para garantir que a indústria nacional dos Estados Unidos prevaleça, né, nessa venda aí para os antigos clientes brasileiros, e também destruindo a reputação do Brasil ao redor do mundo. O Brasil não vai receber mais investimentos, ele é um país que não está nem na lista dos 25 países mais confiáveis para investimento. Tudo isso aconteceu. Deixa eu só ler uns comentários aqui, ó. Aqui, ó. A Daniela está dizendo: isso é só para vender arma para trouxa, arma encalhada, clubes de tiro vão faturar, né? A Marisete dizendo: estopa, a popularidade do Bozo está caindo, essas loucuras que ele faz, a população está ficando revoltada. Na próxima pesquisa você vai ver, né? Vitória Leal: até quando assistiremos Bolsonaro triturar direitos e patrimônio do Brasil sem fazer nada? É isso que a gente pergunta todos os dias, né? Até quando o Brasil vai suportar tanta destruição, né? O Léo, você falou essa questão dos investimentos, né? Antigamente, um presidente da República falava assim: não, o Brasil é um ótimo país para se investir, venham, invista. Sabe o que o Bolsonaro falou hoje, que é muito coerente com o seu projeto de destruição do Brasil? Ele disse o seguinte: ó, só louco investe no Brasil. Basicamente foi isso. O cara, para investir no Brasil, tem que ser um maluco completo. Eu acho que ele tem razão, né? Porque investir num país presidido pelo Bolsonaro é um cara muito maluco. Mas assim... Super pertinente vindo de um presidente da República, né? Você imagina o dono de uma empresa, o dono da Philips, tá escrito Philips aqui na minha frente, só um louco compra um televisor da Philips. Né? O diretor da Volkswagen, só um louco compra um carro da Volkswagen. É bem coerente mesmo com o presidente do país falar que só um louco investe no Brasil. É tudo fantástico, principalmente agora que ele está na presidência. Agora ele tinha que pelo menos esconder isso, mas a gente sabe a intenção. Pois é. Aqui, ó, o Zé Eduardo Camargo, voltando para o tema das armas, Léo, está dizendo o seguinte: o Estopa se esquece que Hitler criou as Waffen-SS para submeter e controlar o exército alemão. Não seja ingênuo. Eu estou com o Fernando Brito, Léo. Eu acho que o Bolsonaro, né, ele quer formar várias milícias. Porque, olha só, vamos parar para pensar. De onde que vinha a grana do Queiroz, Léo? O dinheiro do Queiroz que ia para a família Bolsonaro. Há grande suspeita de que esse dinheiro tem origem nas milícias. As milícias, vamos dizer assim, intimidam as populações das comunidades carentes, subjugam essas populações, cobram uma taxa de segurança, que na verdade é uma taxa da insegurança que eles mesmos provocam, e aí virou um negócio, é um negócio muito lucrativo. Fora isso, também transformam essas regiões em currais eleitorais, dizendo o seguinte: olha, ou vocês votam nos nossos candidatos, ou vocês levam chumbo. E foi assim que o Witzel se elegeu governador do Rio de Janeiro também, né? Então, eu queria dizer que esse negócio de milícia é um grande negócio para essa família, né? Sim, Léo, as milícias são, sem dúvidas, negócios interessantíssimos. O que eu quero dizer é que, ao contrário do bobão que se acha cidadão de bem, que vai comprar uma arma para colocar dentro de casa e falar: eu tenho uma arma, viva o mito. As milícias não precisam desse decreto, as milícias já compram armas. Elas não precisam desses decretos, elas compram armas através da importação irregular, porque essas milícias estão conectadas a quem fiscaliza. Essas milícias, elas compram armas da polícia. É uma denúncia que parece uma grande brincadeira da dramaturgia, mas o Tropa de Elite fez exatamente essa denúncia, que é totalmente fundamentada na realidade. De onde que vieram os fuzis e as metralhadoras que estavam na casa do cara que matou a Marielle, gente? Então as milícias têm acesso a armas sem o decreto. Sim, mas é a importação ilegal, e agora eles querem facilitar a importação para tornar a vida das milícias mais simples, né, mais fácil. A gente vai falar sobre isso, Léo. Eu vou ler aqui um comentário do Aurélio dizendo: países pequenos investem no armamentismo para dissuadir seus potenciais agressores. Ocorrerá o mesmo no Brasil a nível pessoal. Vejam os canais no YouTube que tratam de armas e sobrevivencialismo. São todos de direita. Obrigado pelo comentário, Aurélio. Cláudio dizendo: Léo, a derrota do exército pela milícia é muito improvável, mas não de todo impossível.
pois o exército brasileiro é muito mal armado e muito pequeno. Já que você falou do Tropa de Elite, Léo, a gente precisa falar do Zé Padilha, que a gente já falou algumas vezes, mas ele deu uma nova entrevista agora para o jornal Estado de São Paulo, e o Padilha falou o seguinte, olha, que a família Bolsonaro é ligada à esgotosfera do crime. A esgotosfera do crime, na visão do Padilha, seria as milícias, né? E aí dizendo que o Moro está errando ao se associar à família Bolsonaro. Ele falou o seguinte, o Moro não sabe com quem ele está lidando, né? O Moro não conhece os seus aliados. E eu comecei a me perguntar, será que não é o Padilha que não conhece o Moro? Padilha conhece o Moro, Léo. Difícil é lutar contra a popularidade que o Moro tem, porque criticar o Moro significa se posicionar contra, vamos colocar aí, uma grande parcela da população que gosta do Moro. E o Padilha, ele tem um produto que ele sabe que vende para todo mundo, não é só pro eleitor do Bolsonaro, vende para o admirador do Moro, vende também para os eleitores do Lula. O Padilha, ele está no mercado, e para ele ser aceito no mercado, ele não pode bater de frente daquele que é, sem dúvidas, hoje a estrelinha da direita. A estrelinha, nem diria da direita, porque eu acho que esse termo está muito errado. A estrelinha do entreguismo, a estrelinha do antipetismo, não é mais o Bolsonaro. A estrelinha do antipetismo, a estrelinha da luta contra o trabalhador, a estrelinha daqueles que se acham ricos e imaginam que não são representados por um governo que representa o trabalhador, essa estrelinha é o Moro, não é mais o Alckmin, não é mais o Serra. Interessante que ele fala que ele é anti-PSDBista. Será que ele achou que estava lutando contra o PT para eleger Jesus Cristo? Claro que não. Então, ele tem que parar de ter medo de bater no Moro. Essa é a realidade. As pessoas precisam ter coragem de falar o que elas pensam a respeito do Moro. Parar de falar do Bolsonaro e tentar proteger o Moro, porque o Moro é muito pior do que o Bolsonaro. O Bolsonaro é produto da organização que colocou o Moro no Brasil. O Bolsonaro é só um efeito colateral. A doença mesmo veio do Moro. É isso que as pessoas precisam entender. E o povo precisa saber disso. No lugar do Padilha tentar poupar o Moro de suas críticas, o Padilha deveria trabalhar com sua arte para mostrar para o povo que o Moro é a origem do problema e não ficar com medo de bater no Moro. Ele sabe da culpa do Moro, ele sabe de tudo que aconteceu. De quem que ele está com medo? Não é do Moro. Ele está com medo de patrocinadores, ele está com medo de produtores, ele está com medo de pessoas que sustentam o trabalho dele. Então é mais ou menos assim, eu posso até falar mal do Bolsonaro, porque agora o Bolsonaro é uma figura que está lá para tomar couro. Mas se eu falo mal do Moro, eu falo mal de um cara que, queira ou não queira, continua sendo o patrocinado pelos meus patrocinadores. Então, ou o Padilha se assume de vez nacionalista e tem coragem de bater de frente contra esse grande problema, assumindo o risco até de perder alguns patrocinadores, ou então ele vai continuar tentando ficar em cima do muro e vai perder a reputação dele com todas as partes. Porque ou ele mostra para o Brasil quem o Moro é, ou então ele despenca, porque tentar atacar o Bolsonaro defendendo o Moro não dá certo. O Moro elegeu o Bolsonaro, e o Moro está no governo Bolsonaro porque ele é mais importante para o entreguismo do que o próprio Bolsonaro. Eu diria mais, parece absurdo o que eu vou dizer, mas o Bolsonaro é vítima do Moro, assim como o resto da sociedade brasileira é vítima do Moro. O Bolsonaro embarcou nessa oba-oba de luta contra a corrupção, e eu acredito muito mais que ele tenha embarcado nisso por uma extrema imbecilidade, tenha sido conduzido à massa de manobra, do que eu acreditaria, talvez, se eu tivesse dopado por qualquer tipo de produto, que o Moro fez tudo que fez sem saber o que estava fazendo. Então, o Moro é a origem do problema. O Bolsonaro é efeito colateral. Se o Padilha não consegue assumir isso, não consegue falar isso com a sociedade brasileira, ele fica em cima do muro. E se ele fica em cima do muro, ele só perde admiração. Em cima do muro é uma área que não é terra de ninguém. Ele perde admiração de um lado, perde admiração do outro e fica em cima do muro tentando conservar o patrocinador. Isso não é inteligente. Léo, a Estela de Oliveira está dizendo o seguinte aqui, ó, Moro é safado, dá nojo, mas eu sou curitibana, detesto ele, Ratinho Júnior também, eu tenho vontade de sumir de Curitiba. Aqui a burguesia venera ele e os pobres também, né? Lisa está dizendo, não queremos marreco no governo, marreco é o apelido do Moro, né? A Sônia Mourão está dizendo, quiçá Moro é o chefe da organização criminosa dos milicianos, né? E anda dizendo, Léo, você é demais nos seus comentários. Maria dizendo que o Moro é imoral e o Cláudio dizendo, aqui, ó, Léo, o Moro é muito menos popular do que já foi. A popularidade dele não só caiu, só não caiu devido à blindagem que ele recebe da grande mídia. De fato, ele é muito protegido, sobretudo pela Rede Globo, né? Tem apanhado muito do Reinaldo Azevedo, de outros colunistas aí, mas a Globo protege muito.
Léo, passando para outro assunto aqui, né? Você falou essa questão dos investimentos, economia totalmente parada, né? E a gente tem falado com frequência sobre isso, né? Está chegando aí o Dia das Mães, né? O que vai acontecer no Dia das Mães? A FEComércio, que é a Federação do Comércio de São Paulo, está sugerindo aos lojistas que abaixem os preços, porque eles já têm sondagens de que as pessoas não estão comprando, né? Tem até o Cláudio X do Consumo Zero por Lula Livre que lançou uma campanha chamada Dia das Mães com presença, sem presente. Como é que você está sentindo aí a força do comércio? Minas Gerais, Ponte Nova, Belo Horizonte. O pessoal está comprando presentes, lembrancinhas para as mães, não? Léo, nem é questão de comprar por uma questão ideológica ou por querer pirraçar o comércio, não tem dinheiro, Léo. Depois de, assim, vamos pensar, são 15 milhões de desempregados aproximadamente, mais talvez 30 milhões de pessoas que não estão trabalhando porque desistiram de procurar emprego, então elas não entram nessa conta aí de desempregados procurando emprego, ou seja, quase 50 milhões de pessoas improdutivas no Brasil. O que você pode esperar? Lógico, algumas lojas aí, essas lojas com nome, por exemplo, R$ 5, R$ 10, elas vão vender lembrancinhas, mas não é nada próximo do que acontecia em 2013, 2012, 2014, em que as pessoas realmente compravam presentes, e não compravam presentes só para a própria mãe, compravam presentes para várias mães, então trocavam presentes nas datas comemorativas. A realidade de hoje é que as pessoas estão tentando cumprir aquela função social de dar presente, mas vai ser um presente de presença, não vai ser um presente que a pessoa vai guardar e falar, olha que legal, vai ser uma lembrancinha, exatamente isso. O comércio não está parado só na questão de presente para os Dias das Mães. Eu encontrei com um amigo aqui, numa distribuidora, e ele falou comigo, falou, olha, Léo, nós estamos com a distribuidora quase parada, a maior distribuidora da região, nós estamos com a distribuidora quase parada, porque algumas pessoas começaram a ir buscar produtos em Belo Horizonte porque a distribuidora assumiu um posicionamento a favor do Bolsonaro. Outras pessoas fecharam o comércio porque não conseguem vender mais. Então, assim, o Brasil está rompido, o Brasil está partido. Quem tem dinheiro, pirraça e não quer comprar. Quem não tem dinheiro não vai comprar de qualquer maneira. Quem não tem dinheiro e arrisca e compra, entra em dívidas. E a gente só vai colapsando a economia. E com isso, o desemprego aumentando. As datas comemorativas que eram boom no comércio, elas não vão mais ser boom no comércio. Por quê? Antigamente, uma pessoa comprava o presente para as mães, mais aquelas coisas que ela comprava no dia a dia. Hoje, para uma pessoa comprar um presente para a mãe, ela tem que deixar de comprar uma coisa para ela mesma. Então, olha, esse mês eu não vou comprar uma camisa para mim, eu vou comprar uma camisa para minha mãe. O que significa que não tem um consumo maior no Dia das Mães, tem uma substituição de consumo. O consumo continua sendo linear. Essa é a expectativa que eu tenho e uma expectativa de piora, né? Eu já estou apostando na recessão esse ano, a expectativa que eu tenho. Imagino que na próxima segunda-feira a gente já tem uma atualização com 0,2 a menos e eu aposto na recessão. E uma das coisas que vai indicar uma recessão, sem dúvidas, é o fracasso das vendas agora no Dia das Mães. E assim por diante. Não tem expectativa. Eu acho que vai ser o grande indicador. Eu vou ler o comentário da Lisa dizendo o seguinte: olha, minha mãe quer que eu vá no protesto do dia 15. Esse é o presente dela. O dia 15 é a mobilização pela greve dos professores aqui. A Sueli está dizendo, Léo, até quando os militares vão aguentar este bozoloide? São humilhados, estão vendo a barbárie que este cara está fazendo com o Brasil, estão de braços cruzados. Está na hora de extirpar esse câncer, né? A gente vai falar sobre esse tema. Vamos falar agora, Léo. Sabe por quê? Porque é o seguinte, o general Vilas Boas voltou a criticar o Olavo de Carvalho, dizendo que todas as crises do Bolsonaro decorrem do Olavo, né? Mas, aparentemente, o Olavo também ficou mais quieto, uma coisa meio que foi se acalmando. Agora, os militares suavemente estão demitindo lá, por exemplo, na Apex, eles tomaram conta da Apex e demitiram os indicados pelo Olavo e pelo Eduardo Bolsonaro, né? O que acontece? E aí o Olavo começou a bater lá no general Santos Cruz. Mas eu estava até brincando no Bom Dia, Léo, dizendo que a humilhação é tão grande para os militares, dizendo só, se o Brasil perdesse uma guerra para o Suriname, a humilhação não seria tão grande como está sendo agora. Aí vem o Bolsonaro hoje e libera esse faroeste pelo Brasil. Será que os militares também não vão fazer nada em relação a isso? Vão deixar essa coisa, né, avançar? Sobre o decreto das armas, também o Rodrigo Maia acabou de anunciar que a Câmara vai analisar. Mas como é que você está encarando essa passividade dos militares, Léo? Eu acho que os militares, eles estão... Primeiro, né, o primeiro ponto que a gente precisa levar em conta é o seguinte:
quem manda nos militares? Porque o Bolsonaro usou uma estratégia super estratégica, né? Uma estratégia muito inteligente de conquistar as bases. E hoje a gente não sabe quem manda mais nas bases, se são os Bolsonaro, tanto o rei quanto os príncipes, ou se são os generais. A gente não sabe se hoje os militares, quando a gente pensa no comando, os generais, eles teriam autoridade sobre a base das instituições militares para falar, vamos tomar o poder. A gente não sabe. Principalmente agora que já começam a surgir as críticas vindas do Olavo de Carvalho e vão tirando ainda mais a autoridade dos generais sobre as bases das instituições militares. Então, o primeiro ponto é esse. Os militares, eles têm a primeira dúvida, que é, será que a gente ainda manda nas instituições militares? Os generais que achavam que mandavam no Brasil há pouco tempo atrás. A segunda grande dúvida é, será que a gente conseguiria tirar o Bolsonaro do poder? Porque o Bolsonaro foi lá e colocou o Brasil em penhora nos Estados Unidos para ter acesso à proteção dos Estados Unidos. Você lembra daquela história que o senhor feudal dava proteção para o vassalo no contrato de suzerania para que o vassalo fosse subserviente e jurasse lealdade? A gente tem um contrato de suzerania, Brasil e território brasileiro foi entregue no contrato de suzerania para os Estados Unidos e o Bolsonaro entregou a gente a troco de proteção do exército americano. Os generais morrem de medo disso, é lógico. Os generais sabem que não está em questão quem vai ser presidente do Brasil, está em questão de quem vai ser o petróleo brasileiro, está em questão de quem vai ser de quem vão ser as estatais brasileiras, e é muita coisa, né? De quem vai ser a água brasileira? É isso que está em questão, Bolsonaro é só um detalhe. Então os generais hoje morrem de medo, né? Então, o que eles vão fazer? Não sei. Eles não estão demorando porque eles gostariam de demorar. Eles não estão pacíficos porque eles estão esperando. Não, eles não têm certeza que eles teriam condições de parar o Bolsonaro. Porque o contrato de suzerania do Bolsonaro com os Estados Unidos foi super estratégico. Os Estados Unidos têm um exército muito mais poderoso que o brasileiro. Então, será que o Brasil, o exército brasileiro, teria condições de tirar da presidência um vassalo dos Estados Unidos? E o contrato de vassalagem é exatamente isso. O vassalo tem proteção do suzerano. Será que o exército brasileiro tocaria nesse vassalo do Trump? Muito bem colocado. Deixa eu só responder aqui a Cristina, dizendo, Atus, pode, por favor, confirmar se o dia da greve geral convocada pelas centrais é o dia da greve dos professores? Não, a dos professores é 15 de maio e a greve geral é junho, se eu não me engano, 28 ou 29 de junho, né? O Baldo está dizendo, Vilas Boas estava na audiência com o Moro. Olha, interessante isso aí, informação importante. Até para a gente discutir, porque o que acontece? Quer dizer, para os militares, Léo, antes só vou fazer um comentário, esse papo aí de senhor feudal, sucerano, vassalo, lembra muito a milícia, né? O que é uma milícia? É um senhor feudal de uma comunidade carente que oferece proteção àquela comunidade. No fundo, ele intimida, humilha, explora aquela comunidade, mas é mais legal você dizer que é o senhor feudal do que uma milícia, né? Senhores feudais tinham seus exércitos também, enfim. É uma coisa importante. Mas essa questão do Moro com Vilas Boas me intriga. Por quê? Qual que é o caminho para os militares emparedarem o Bolsonaro? Né? A gente está vivendo uma guerra e é uma guerra de todos contra todos, né? Então, o Bolsonaro contra os militares, o Moro meio agindo ali, independente, mas de vez em quando levando um cascudo também, os filhos do Bolsonaro também afetados. Se o Moro constrói uma aliança com os militares para ferrar o Bolsonaro, aí a coisa pode complicar, porque o Moro tem o COAF, tem os instrumentos. Imagina o Moro agora indo para cima do Flávio Bolsonaro, vazando tudo, para que a sociedade, que já está de saco cheio, né, dessa falta de emprego, de tudo que está acontecendo, a falta de futuro, a falta de perspectiva, também começar a ser bombardeada com notícias todos os dias sobre os rolos do Queiroz, né? Será que o Moro não vazaria todos os esquemas do Queiroz para o Jornal Nacional em aliança com os militares? Acho que agora não, Léo. Eu acho que o Moro está guardando essa estratégia de ter a COAF nas mãos para primeiro chantagear inimigos, né? O Moro, com isso nas mãos, ele já começa a utilizar o mesmo poder que ele tinha nas mãos como juiz e utilizava esse poder para chantagear inimigos políticos. Agora, com a COAF nas mãos, ele consegue chantagear políticos inimigos. O Moro sabe... Oi. Para falar em inimigos, não necessariamente petistas ou de esquerda, concorrentes. Eu acho que você devia considerar concorrentes. Porque se o Moro quer a presidência da República, o inimigo dele pode ser o Dória, o inimigo dele pode ser o próprio Bolsonaro, o inimigo dele pode ser qualquer candidato até da direita.
Sim, mas é importante notar que o Dória vai ser o vice do Moro, provavelmente, né? Mas assim, tirando as previsões de futuro, levando em conta a ideologia, as fotinhas, obviamente seria o Dória, Aécio ou Alckmin, mas entre todos, o que mais tem potencial para ser o vice do Sérgio Moro é o Dória. Mas o que eu vejo é que, estrategicamente falando, em termos estratégicos, eles sabem armar muito bem. Não seria uma boa coisa agora o Sérgio Moro aparecer de uma hora para outra como traidor do Bolsonaro, ainda que ele faça isso com essa ondinha aí de estar lutando contra a corrupção. Qual que é o detalhe? Tirar o Bolsonaro nesse momento não traz novas eleições. Então o Moro tinha que trabalhar para que a chapa fosse caçada, mas durante esse período de tensão sobre a reforma da Previdência, a pior coisa que poderia acontecer para a direita seriam novas eleições. Então, qual que é o detalhe? Se a reforma da Previdência passa e o Moro está do lado da reforma da Previdência, ele vai ter que esperar um tempo para o povo esquecer da reforma da Previdência, esquecer que ele faz parte disso, e a partir daí novas eleições. Se o Moro trabalha a derrubada da chapa agora, nesse momento, é garantia, assim, sem dúvidas, que o entreguismo brasileiro perde. Então, o entreguismo só consegue perpetuar no poder através de golpe ou através de um esquecimento do povo sobre a reforma da Previdência, o que demandaria deixar o Bolsonaro até a reta final. Porém, retirar o Bolsonaro nesse momento implicaria no Moro fazer um acordo com o Mourão. E como o Mourão parece não ter rabo preso, qual seria o interesse do Mourão em fazer um acordo com o Moro? Porque, olha, é muito interessante para o Bolsonaro, rabo preso, no caso Queiroz, rabo preso para todo lado. Agora, se o Mourão entra, é muito mais fácil o Mourão tentar ser o presidente perfeito, tentando fazer um acordo de classes, do que ser um presidente submisso. A submissão do Bolsonaro, às vezes, nem vem da personalidade do Bolsonaro. A submissão do Bolsonaro vem dos compromissos que ele tem com quem ele colocou ele no poder. O Mourão está muito mais limpo, o Mourão tem menos dívidas de campanha. Eu não acho que o Mourão começaria um governo já devendo o Sérgio Moro. Ele não precisa disso. O Mourão sabe que na hora que ele quiser, o Bolsonaro cai. O detalhe é, eu acho que o Mourão não quer assumir o Brasil no momento que está tendo esse conflito aí da reforma da Previdência. Se ele vai contra a reforma da Previdência, ele briga com os banqueiros, ele já se queima no início. Se ele vai a favor da reforma da Previdência, ele briga com o trabalhador, ele já se queima logo no início. Então deixa essa bomba estourar na mão do Bolsonaro, eu tomo o poder depois. Ele se associar ao Sérgio Moro pode ser, não é inteligente, porque o Sérgio Moro é uma figura desgastada entre os trabalhadores, apesar de que ele é uma figura protegida pelas elites, a classe média e os pequenos empresários, mas entre os trabalhadores ele é uma figura desgastada. E o presidente, seja lá quem ele for, ele só coloca o Brasil nos trilhos se ele fizer um novo acordo de classes. Já começar um acordo, uma tentativa de acordo de classes com uma figura odiada por uma parte da sociedade, não há possibilidade. Léo, se o Lula for presidente e tentar fazer um acordo de classes com o Sérgio Moro na presidência, o Sérgio Moro significa humilhação de pelo menos a metade do povo brasileiro. Não há nenhuma possibilidade de um governo colocar o Brasil nos trilhos com o Sérgio Moro dentro do governo. Não há possibilidade, porque o Sérgio Moro representa a humilhação da parte trabalhadora do povo. Como esse cara representa essa humilhação, se o Mourão faz um acordo com o Sérgio Moro para tomar o poder, ele vai continuar com o Brasil despencando. A única possibilidade do Brasil voltar a ter um crescimento é paz social. E a paz social começa com um governo que não tenha pessoas que tenham humilhado uma parte da sociedade. Por isso que o governo Lula é perfeito. O Lula consegue fazer suas propostas progressistas sem humilhar os liberais. O Lula consegue fazer uma proposta para os trabalhadores sem desmerecer os empreendedores, os empresários, os banqueiros. Já o bolsonarismo não. O bolsonarismo só conseguiu chegar ao poder através da humilhação do trabalhador, retirada de direitos, venda de estatais. O Lula consegue governar sem precisar de ameaçar o emprego do servidor público. O Bolsonaro não, precisa chamar o servidor de vagabundo. Então não há possibilidade de acordo social, acordo de classes e paz social com o Moro na presidência da República, seja numa secretaria, seja onde for. Se o Moro continua fazendo parte do governo, o Brasil continua rachado, porque ele representa a desgraça do povo brasileiro. Muito bem colocado, Léo. Deixa eu trazer aqui o comentário aqui do Eloy, dizendo, será que dá para esquecer a destruição da Previdência, Léo? Eu acho que não. Eu acho que isso o povo não esquecerá. Inclusive tem pesquisa hoje mostrando que o povo brasileiro é contra a destruição da Previdência. Dalvanice está dizendo, eles estão reunidos para o debate da Previdência. Eu quero meu dinheiro de volta.
paguei 30 anos e agora essa sacanagem. O que as pessoas não falam, né? As pessoas falam muito, não, veja bem, o governo tem que honrar a dívida interna. A destruição da Previdência é um calote no povo brasileiro, é um calote em pessoas como a Dalvanice, que pagou lá 30 anos, e agora, cadê minha aposentadoria? Não, não tem mais. Mas como assim não tem mais? Não, porque agora apareceu um presidente que está te dando um calote. Ué, mas pode dar um calote? Sim, o governo brasileiro é caloteiro. Você não sabia que o governo brasileiro é caloteiro? Ou seja, Bolsonaro e Paulo Guedes estão caloteando o povo brasileiro. Complicado, né, Léo? E é essa parte que é a parte mais difícil de explicar, principalmente para aquele jovem que acha que esse liberalismo, né, essa nova tendência do Brasil é uma tendência de prosperidade. O que você tem a dizer para aquela pessoa que pagou por 30 anos e agora recebe a notícia que as regras estão sendo mudadas com o barco andando, né? Esse é o maior problema, porque se a gente tivesse pelo menos um critério básico, olha, você pode optar por continuar nessa regra e os que estão entrando nesse momento vão para a nova regra, mas não é assim. Eles estão mudando as regras com o barco andando, e isso é a pior humilhação, porque e quem pagou? E quem contribuiu a vida inteira? E quem confiou? E quem esperou na Previdência? Esse é o grande problema. Mas a ideia é exatamente essa, é criar a expectativa social de que o governo não é confiável, porque aí a iniciativa privada ganha. Exatamente, Léo. A Maria Margarida mandou aqui um superchat, queria agradecer, porque a finalidade do calote não é simplesmente roubar a Dalvanice e outros brasileiros que pagaram por muito tempo. É fazer com que o jovem que está entrando fale assim, porra, se o governo dá calote, por que eu vou entrar no sistema oficial? Não, eu vou para a minha capitalização individual. Ele não sabe que vai pagar um monte de taxa de administração, que quando quiser se aposentar não vai ter dinheiro para viver mais do que 5 anos, né? Mas ele acha que vai, porque ele acha que ele vai ser um fodão, né? Então esse é um grande problema, Léo, porque também tem esse efeito de fazer com que o jovem, vamos dizer assim, fixe na mente dele a ideia de que o governo é caloteiro. Se foi caloteiro com a mãe dele, com o pai, vai ser com ele também. Sim, exatamente. Olha, o mais importante, você falou uma coisa que é a parte que a sociedade talvez não tenha percebido, né? Porque uma previdência de todo o Estado, ela diversifica o risco. Então, se uma pessoa viver 110 anos, ela vai receber por 110 anos. Agora, você faz uma expectativa de aposentadoria que vai durar para você por 5 anos. E depois? E depois? É basicamente isso. E depois? Então, quer dizer que você está programando morrer com 60, morrer com 50? Qual que é o seu plano? Quando você faz um plano de aposentadoria, Léo, você programa quantos anos você vai viver depois da sua aposentadoria, porque o dinheiro vai acabar. Você tocou num ponto essencial, porque por isso que o modelo é solidário, porque você tem uma expectativa de vida, né? Mas na expectativa de vida, o que está ponderado, né? Vamos imaginar, então a pessoa vai se aposentar com 3 mil reais, beleza, né? Não importa se ela vai se aposentar aos 60 anos, 62, 64, 65 e vai viver 95. Ela vai ter o benefício durante 30 anos e não vai precisar pedir esmola na porta da igreja, porque tem alguém que morreu com 66, tem alguém que morreu com 65, tem alguém que morreu. É assim que funcionam os seguros, principalmente quando é um seguro coletivo. E isso é justo, né? Mas e o cara que morreu mais cedo e pagou também? Bom, mas ninguém queria morrer, mas enfim, ele também pagou para o sistema, né? Então isso é que faz a lógica de um sistema de repartição e que não joga nenhum idoso na rua da amargura. Porque vai ser muito complicado, Léo, porque você vai ter idosos que talvez não tenham filhos, que talvez já tenham filhos mortos, inclusive, né? Porque as pessoas vivem muito, é uma coisa desse tipo, e é isso, gente, eles vão arrumar emprego, você vai ter emprego para uma pessoa de 70 anos, 75, 80 anos de idade, né? Como é que essa pessoa vai viver? Ela vai vender a casa primeiro. Bom, aí vende a casa, vive quantos anos depois de vender a casa? Porque a despesa médica aumenta também. Tem todos os problemas. Você vai acabando com o sistema de medicina pública, né? Então, o que a gente vai ter de idosos no Brasil na rua da amargura é uma coisa brutal, né? Alguns terão que ser sustentados pelos filhos. Mas e quem não tem filho? E quem tem filhos que não tem condição de sustentá-los? Como é que vai ser, né? É uma tristeza. Deixa eu agradecer aqui a Andréia Queiroz, que se tornou membro do canal nesse instante também. E vou ler o comentário aqui da Almeri, Léo, dizendo: Pimenta lacrou agora. Disse ao Moro que o projeto de segurança precisa de inteligência. Um criminoso mora ao lado da casa do presidente, com 117 armas. E a BIM não sabia. Que segurança é essa? Pois é, né? Ou sabia e fingiu que não sabia, né? Porque talvez o cara fosse amigo do presidente, né?
Léo, mas eu queria que você falasse sobre essa questão da Previdência, né, dessa lógica de um financiar o outro. Sim, Léo, essa diversificação de riscos é o que faz um seguro funcionar e um seguro ser lucrativo e ter condição de pagar todo mundo que bate o carro. Exatamente isso. Olha, são várias pessoas que estão colocando dinheiro num pote e é quem precisa que busca. No caso da aposentadoria, existe essa diversificação de risco. Na aposentadoria social, ela é de todo um país, é todo um país colocando dinheiro. Então, as pessoas que morrem mais cedo, elas pagaram e não vão usufruir, obviamente, quanto aquelas que demoram mais para morrer. Mas a garantia que você tem quando você aposenta é que aquela aposentadoria vai te servir até o momento da morte. Agora, Léo, pensa em outra coisa que ninguém está levando em conta. Muitos aposentados hoje em dia, eles recebem a aposentadoria mensal e mesmo assim eles tomam calote de alguém da família que toma o cartão e ali vai tomando dinheiro aos poucos. Imagina quanto filho picareta vai comprar carro novo quando o pai receber a aposentadoria toda de uma vez. Quem que é o povo brasileiro para ter essa consciência de receber uma aposentadoria privada num pacotão e guardar para viver por vários anos? Essas pessoas vão liquidar, muitas vezes vão pegar o pacote previdenciário privado de uma vez, só vão liquidar aquele dinheiro na compra de um carro zero. Olha, basicamente me diga 5 pessoas que ganharam na loteria e continuaram ricas. Isso porque a pessoa que não está acostumada a receber um bloco de dinheiro, elas recebem aquele dinheiro, gastam aquele dinheiro mal. Então é muito legal uma previdência privada para uma pessoa que ganha 30 mil reais por mês. O cara é juiz de direito, ele recebeu aquela aposentadoria privada, olha que coisa fantástica. Ali ele tem 1.500.000 reais, ele vai comprar uma casa nova para ficar na praia. Não, isso é muito bom. Agora, para o brasileiro convencional, para o povo médio, para o povo comum, vamos começar falando que 42% das famílias brasileiras ganham menos que 2 mil reais por mês. Se você encontrar um economista no mundo que vai falar que essas pessoas terão preferência temporal para poupar, eu já te falo de cara, não tem, porque senão o banco não estava rico. É o contrário, as pessoas querem antecipar gastos, elas pegam dinheiro emprestado, se elas pegam dinheiro emprestado, elas nunca poupariam, o que mostra que a previdência privada talvez atenderia 5% da população, porque 5% teria essa obrigação e esse respeito com o futuro de colocar o dinheiro no banco. Então, o que a gente tem para o futuro? Uma sociedade miserável, e aí o sistema previdenciário que deixou de existir para de receber dinheiro, e aonde que vai vir o dinheiro que vai salvar esse povo? Que não vão poder deixar a míngua. Daqui 20 anos, essa população vai estar morrendo de fome nas ruas, não vai ter o sistema previdenciário, as empresas não vão mais pagar aquela parte referente às empresas no sistema previdenciário. O dinheiro vai vir de quem? Dos pagadores de impostos. É o dinheiro, Léo, que poderia ser investido na saúde e na educação, agora ele vai ser investido para salvar as pessoas que estão morrendo nas ruas. E aí a gente acaba de vez com a possibilidade de investimento em infraestrutura, né? O brasileiro que gosta muito de ir para as gringas e falar que lá o aeroporto é muito bom, aqui no Brasil ele nunca vai ver, porque o dinheiro que antes era pago pelas empresas para manter o sistema previdenciário, pago por todo o trabalhador, para manter um sistema previdenciário, ele vai ser retirado por uma sequência de reformas, das quais essa é só a primeira. Depois a gente vai ter a possibilidade da pessoa optar pela reforma, pela previdência, sim ou não. Peraí, eu não quero fazer previdência, porque ela não funciona, aí as pessoas vão poder optar por fora. Então, as empresas vão pressionar para que as pessoas optem por não fazer a previdência. No momento que o Brasil não tiver previdência mais, que a gente estiver no colapso social, pessoas nas ruas, aí o Brasil tem que sustentar essas pessoas com o dinheiro dos impostos, porque não tem mais o pote previdenciário, mas tem a arrecadação de impostos. Aí você sabe quem vai perder com isso? Funcionário público em geral, é juiz de direito, que vai ter menos dinheiro vai ter menos dinheiro na federação, é funcionário de alto nível, Ministério Público, todo brasileiro vai perder, porque a arrecadação vinda do especulador, que uma pequena parte antes era inserida nesse pote previdenciário, deixa de existir, o dinheiro vai vir do pagador de impostos. Léo, deixa eu ler os comentários aqui. Muito boa a sua colocação, muito boa reflexão, e você realmente está qualificado para ser ministro do nosso governo quando ele vier a existir, Léo. Ministro de todas as atividades econômicas concentradas, né, nas suas mãos. Léo, como a gente falou ontem, foi brincadeira, mas a gente falou disso ontem. Joana Buarque, Olavo é asqueroso, mas os generais merecem. Só gentalha do nível de Bolsonaro pode lhes dar o que merecem. Ameaçaram o STF para prender e tirar Lula das eleições. Agora sabem bem a quem dirigir o seu ódio, né? A Joana está dizendo que os militares estão colhendo o que plantaram. A Mariana Gancho está dizendo, o que pouco se fala é que essa nova previdência acaba também com a seguridade social.
não vai ter mais licença maternidade, aposentadoria por doença, nada disso também, acaba a Seguridade Social. Hoje a manchete da Folha, inclusive, dizia que não vai ter mais acidente de trabalho quando o trabalhador estiver se dirigindo ao trabalho. Se, por exemplo, o ônibus da empresa cair na ribanceira, a culpa é do trabalhador, não é da empresa, né? Enfim, coisas desse tipo que estão acontecendo bizarras neste país. Por quê? Porque o Bolsonaro fala que é quase impossível investir no Brasil. Tem que aliviar a vida dos empresários. E mesmo assim, o Brasil não fica nem entre os 25 melhores países para se investir no mundo. Era o terceiro com a Dilma, tá? Só lembrando. Aurélio Desidério. A estratégia é chantagear. Corta 30% dos recursos das universidades, mas promete reverter após a reforma. Contingencia 44% das Forças Armadas, mas promete reverter após a reforma. Foi exatamente o que fez o Eduardo Bolsonaro ontem. Disse que se passar a reforma da Previdência, eles devolvem o dinheiro das universidades. É uma coisa vergonhosa, asquerosa, né? Uma vergonha completa, Léo. Eu queria que você falasse um pouco também sobre essa chantagem, né? A gente corta, asfixia, garroteia, e aí fala, não, se vocês aceitarem ficar sem aposentadoria, a gente devolve um pouquinho. É por isso que eu falo, no lugar de aceitar a chantagem e apoiar a reforma da Previdência, é melhor apoiar a derrubada do governo, né? Eu acho que é isso que os estudantes precisam entender nesse momento, é isso que os universitários precisam entender nesse momento. Já pensou, Léo, se todos os universitários, todos os professores, cada um em sua área, começassem a produzir material mostrando por que o Bolsonaro é maléfico para o Brasil? O que eu penso nesse momento, e eu penso de uma forma muito clara, é que nós não estamos trabalhando da forma correta. Já pensou que o Bolsonaro atacou o maior potencial intelectual da América Latina, assim, ó, pá, de uma vez só, todas as universidades federais brasileiras? Se todo esse potencial agora focasse em mostrar, olha, o cara é astrofísico, seja lá o que for, ele vai mostrar que para aquele setor o bolsonarismo é extremamente degradante. Todos os economistas das universidades federais mostrando que o Bolsonaro está errado, asfixiaria o Bolsonaro. Mas por que esse pessoal está fazendo só protesto, sendo que eles poderiam estar instruindo? Eu acho que nesse momento esse orgulho de não ter coragem de falar do Bolsonaro, senão você está sendo petista, ele precisa ser derrubado e as pessoas precisam começar a agir, porque a omissão tem causado esse poder nas mãos do Bolsonaro. E essa coisa de chantagear, olha, vamos tirar o dinheiro, só volta se a reforma da Previdência passar. Isso está errado, porque ele está praticamente obrigando as instituições que se posicionem a favor da reforma da Previdência. Isso não é democracia. Né? Tem muita coisa que no Brasil não é democracia desde 2014, né? Mas enfim, está acontecendo. O detalhe é, qual que é o lado que a inteligência brasileira vai pegar nesse momento? Será que os universitários vão aceitar a chantagem ou vão achar a chantagem uma coisa absurda e vão lutar contra ela? Né? Esse é o ponto. Pois é, Léo, aqui, ó, o Miguel Cardelli está dizendo, o Chile é o perfeito exemplo, né? Os bancos faliram e os velhinhos foram pedir esmola na porta das igrejas. É uma tragédia total. Léo, você sabe que, assim, só para a gente fechando, a gente tem que fechar daqui a pouquinho, a gente fez aquela viagem, né, de você ser presidente da República, depois você falou de ser ministro de um governo meu, e eu fiquei pensando o seguinte, cara, tem um baita ministério mesmo aqui na TV 247, né? Vê se você aprova esses nomes, vamos lá. Gisele Federici, Casa Civil, né? Mauro Lopes, Direitos Humanos e Cidadania. Gustavo Conde, Cultura. Aloysio Mercadante, Educação, Ciência e Tecnologia. Florestan Fernandes Júnior, Comunicações. Leonardo Estopa, Desenvolvimento, Produção, Indústria, Comércio, todas as atividades econômicas, Minas e Energia, mineração, etc. e tal. Né? Aquiles Lins, Integração Nacional. Quem mais? Quem está faltando? O William De Luca, Diversidade. A Daiane, ministra da Mulher e da Igualdade Racial. A Daphne Ashton, ministra do Combate à Fome e à Pobreza. Né? Me fala mais, tem mais nomes aí, Léo? Tenho, assim, dá para completar o ministério inteiro. Enfim, o Eduardo... Léo, eu não quero que você seja chamado de conspiratório, então coloca o Rui no ministério. Não esquece dele, não. Exatamente. O Rui pode ser o ministro da Descolonização, que é o combate ao imperialismo, que é o ministério que tem na Bolívia. O Eduardo Moreira, o ministro da Fazenda, né? Tem o Sonic e o Paulo Moreira Leite. Como a gente está indo para uma sociedade também de idosos, né, de respeito à terceira idade,
o Sonic poderia ser o ministro da Previdência, né? Poderia ser o ministro da Previdência, porque ele trabalha, né? Ele trabalha, mas evidentemente o fato dele trabalhar, enfim, com o vigor com que ele atua, também é inspirador para muita gente. O Paulo Moreira Leite, onde é que a gente põe o Paulo Moreira Leite? Que eu já falei educação, o que mais? Que foi? Ministro do sentimento nacionalista, é o que mais faltou no Brasil, para ensinar o brasileiro que ele é brasileiro e não estadunidense que nasceu no lugar errado. Pepe Escobar, chanceler Pepe Escobar? Mas e o Amorim, Léo? Não, o Amorim é convidado especial, ele já foi, né? Mas pode ser o Amorim também, pode ser o Amorim ou o Escobar. Mas pode colocar o Pepe Escobar, sim, mas não pode esquecer do Amorim, ué. Chanceler, a Aline está falando que é o nosso chanceler. Aqui, a Aline está dizendo que o Sonic seria o nosso representante com os russos também, né? Enfim. Então, estava aqui brincando, Léo, mal ou bem tem um ministério aqui. É mesmo, Léo, porque a gente pode ter um chanceler só para comunicar no BRICS, olha que interessante. Só para o BRICS, exatamente. Um chanceler só para o BRICS. Exatamente. Bom, a Lita está dizendo aqui, ó, presidentes honorários da SBBC falaram, Estupa, né? Ó, o pessoal está apoiando aqui, muita gente apoiando esse governo aqui, realmente, né? Enfim. SBPC, Léo, os presidentes da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência falaram contra a destruição provocada pelo Bozo, né? Os acadêmicos, né? 11 mil professores também protestaram. O Bolsonaro já é visto como um inimigo do conhecimento no mundo, né? Ele é uma ameaça global, é a figura mais obscurantista que hoje existe na face da Terra. E aí começou um novo movimento, Léo, só para a gente ir para o encerramento, que é o Cancel Texas, o movimento para cancelar a ida do Bolsonaro ao Texas também, né? Não só Nova York, mas parece que o Texas tem chance de também ejetar o Bolsonaro, Léo. Léo, olha, só para complementar o ministério aí, o pessoal está cobrando quem que é o ministro do trabalho aí. Não, olha só, tem o Breno, pode ser o Paulo Moreira Leite. O Paulo Moreira Leite tem muita consciência do trabalho e o pessoal lembra do Breno Altman na Justiça. O Rui, você tinha falado ontem que era na Defesa, Léo, era o ministro da Defesa. Né? Pode ser o da Defesa também. Eu acho o seguinte, quer dizer, é muito melhor do que esse governo que está aí, Léo, com certeza. Com certeza, porque seria um governo brasileiro, né? Só por isso aí já faria uma... Ser um governo brasileiro já seria muito bom, porque essa coisa de ser governado por norte-americano, já passamos dessa fase, né? A gente já teve aquele caso lá de liberdade, dependência ou morte, toda aquela lenga-lenga lá, que dá pra gente a ideia de que a partir de então essa coisa de ministro, presidente, tem que ser brasileiro. Vamos pensar dessa forma. Mas você tinha perguntado outra coisa aí, Léo, o que foi mesmo? Não, eu estava perguntando sobre o movimento do Texas para também cancelar o Bolsonaro. Bolsonaro tem que ser cancelado em qualquer lugar civilizado do mundo, né? Eu acho que se der para receber o Bolsonaro, para dar uma condecoração para ele lá no Mar Morto, tudo bem, no Triângulo das Bermudas também rola. Ou então, para que ele fique bem próximo do Salvador, talvez lá no Pico Everest. Mas o local habitado por seres humanos não é uma boa ideia colocar o Bolsonaro para receber prêmio. Isso não faz muito sentido, porque ele é contra a humanidade. Como é que você vai receber um camarada desse num local habitado por seres humanos e entregar um prêmio para ele? E um prêmio para o Bolsonaro deve ser muito interessante, Léo, um troféu em formato de uma arma. Pode ser uma arma por cima, uma caveira por baixo. O caveirão, exatamente. Ministro Internacional da Morte, ou então... Pode ter o Prêmio Nobel da Morte, Léo? Pode ser. Pode criar um Prêmio Nobel da Morte também para o Bolsonaro, porque assim ele não vai ficar só Lula indicado ao Prêmio Nobel, a gente vai ter um segundo brasileiro, que é o Bolsonaro. Pois é, o Nobel da Paz e o Nobel da Guerra, né? O Jadir dizendo, os milicianos estão usando as técnicas de negociação da milícia, brutalidade e morte. Exatamente. É uma milícia governando o Brasil. O pessoal pergunta sobre esporte, segurança, depois a gente termina de montar esse governo, Léo, mas eu acho que é um grande governo que pode nascer aí dessa iniciativa de expansão da TV 247. E aí, nesse sentido, a gente pede para todos vocês se inscreverem, serem membros, assinantes. A gente está conseguindo crescer muito, estamos com 368 mil inscritos já, Léo. Muitos assinantes, muitos membros, né, fazendo os nossos encontros. Então, deixo como palavra final esse pedido aí para a gente continuar na campanha de assinaturas e de expansão da TV 247. E aí o pessoal pergunta muito sobre o Lula, Léo. O Lula é o grande exemplo, né? Assim, vai ter um livro na mesa de cada ministro, né? Você como ministro do Desenvolvimento, o Paulo Moreira Leite como ministro do Trabalho, o Alex como ministro,
né, da Previdência, a Gisele como Casa Civil, vai ter assim um livrinho, o que Lula faria nessa hora, né? Então vai ser mais ou menos isso. O Lula vai ser a fonte de inspiração permanente. Você concorda com essa ideia, Léo? Essa ideia foi boa, Léo. Você pensa assim, o que o Lula faria? É tipo, tem aquela super decisão para tomar, você pensa, o que o Lula faria? Mas é lógico, se a gente tomasse o poder, o Lula estaria com a gente, né, Léo? Porque aí ia cair de vez a máscara da Operação Lava Jato e a gente ia colocar como prioridade, talvez colocar como prioridade a libertação do Lula, porque antes dela a gente não tem paz social, a gente não vai conseguir fazer nada. Por mais que existam boas intenções desrespeitando a população brasileira, não vai resultar em nada. É mais ou menos assim, eu até sei que você é bonzinho, mas o Lula tá preso, babaca. Então, enquanto o Lula estiver preso, eu não produzo, eu não compro, eu não faço, eu não invisto. Eu acho que a gente no governo, a gente teria o Lula do nosso lado, em algum lugar. Desculpa, que chegou aí? Você assustou aí, Léo. Tentando desligar o telefone, mas ele não desliga, ele fica aqui apertando. Ele não vai ligar, não, ele é persistente, Léo. Ele quer participar. Ele quer participar, né? Pode ser aqui um superchat. Mas então, Léo, e aí essa questão do Lula, né? Do que o Lula faria nessa hora, só queria te lembrar uma coisa interessante. Antes aqui, ó, o Cláudio está dizendo, Léo, se Lula for boicotado novamente em 2022, tenho certeza de que ele vai apoiá-lo para presidente. Então o Lula me apoia, Léo, o Lula me apoia. A gente assume esse compromisso de fazer um governo lulista, né, objetivamente, e aí a gente até traz o Ricardo Stucker como fotógrafo oficial da presidência, todo o staff, aquela coisa toda. Mas, Léo, porque tem uma coisa, tem uns livros de autoajuda que vendem muito, né? Que é o seguinte, o que Jesus Cristo faria nessa hora? Como Jesus Cristo tomaria essa decisão? Então as pessoas vão lá em coisas da Bíblia para exatamente dizer o seguinte, pô, você está nervoso, você bateu o carro, você brigou com a mulher, o que Jesus Cristo faria nessa hora, né? E o Lula tem tanta sabedoria, como você falou, Léo, teve tanta sabedoria em toda a vida dele, né? Sempre buscando o caminho do entendimento, da paz, da conciliação, do desenvolvimento, mas sem nunca perder o olhar para a população mais pobre, né? Mais necessitada. Então eu acho o seguinte, se qualquer governo colocasse isso, né? E eu acho que foi. Você até chegou a falar isso, né, na eleição presidencial de 2018, que o erro do Haddad foi não ir à prisão no segundo turno, porque muitas pessoas disseram: ah, não, ele não vai lá pedir conselho para o bandido, para o presidiário. E você chegou a dizer, eu me lembro, né, que ele deveria ter ido e para dizer o seguinte na sequência, né? Não, olha, vou inclusive depois que ganhar a eleição, porque o meu grande conselheiro vai ser o Lula. Eu vou fazer exatamente aquilo que o Lula gostaria de fazer se não tivesse sido impedido. E essa é uma coisa que me intriga até hoje, viu, Léo? Porque algumas pessoas disseram que, bom, o Haddad ganhou o primeiro turno, né, passou para o primeiro turno empurrado pelo Lula, então ele tinha que colar no Lula, mas aí no segundo turno ele tinha que ser o Haddad, ele tinha que construir o nome dele. Esse foi um consenso, né? E aí, logo no primeiro programa, eu acho, Bolsonaro, coisa no Twitter e tal, as pessoas também começaram a tirar sarro do Haddad por não visitar o Lula, aquela coisa toda. Talvez, Léo, a melhor estratégia tivesse sido exatamente essa. Não só fui visitar o Lula, mas vou visitar sempre que possível, né? Só vou conceder indulto se ele quiser, porque não é uma decisão, tinha que ser uma decisão individual dele, mas eu estou aqui para fazer o que ele faria, né? Teria sido um bom argumento, você não acha, Léo? Sem dúvidas. O que eu percebi é que muitas pessoas se omitiram das eleições exatamente porque elas tinham dúvida se realmente o Haddad, que fez a campanha Lula é Haddad, Haddad é Lula, se ele realmente seria Lula. E ele ficou muito pressionado pela Rede Globo, pela opinião pública, que jamais votaria nele de qualquer maneira, de que, olha, você tá indo buscar conselhos com o presidiário. Não, ele tinha que ter feito diferente. Falei, não, eu represento o Lula, o presidente é o Lula. O detalhe é que eles tiraram o Lula das eleições para dar o golpe. Então, se quiserem votar no Lula, votem em mim. E não pensem que eu vou tentar protagonismo, porque o maior medo da sociedade, principalmente dos que se omitiram no segundo turno, é que o Haddad tentasse um protagonismo. E a confiança do povo era no Lula, não tem dúvidas. O Haddad é um grande político, ele é um grande político, mas o Lula construiu uma história como presidente da República por 8 anos, uma história de sucesso, e é uma história no Brasil inteiro, é bem diferente do Haddad, que está começando uma grande carreira política, claro, mas ele está começando, os votos serão do Lula. E eu sempre faço a crítica que o Haddad começou mal no momento que na Rede Globo
ele não soube usar 100% do tempo para defender o Lula. Se o Haddad tivesse usado 100% do tempo para defender o Lula, assim como o Bolsonaro usou praticamente todo o tempo para ficar mostrando cartilha de kit gay, se o Haddad tivesse usado 100% do tempo para defender o Lula, não haveria dúvidas na sociedade que o Haddad realmente representava o Lula. Foi essa dúvida que elegeu o Bolsonaro. As pessoas pensavam, será que esse cara realmente representa o ex-presidente Lula? Será que ele realmente vai fazer o trabalho do ex-presidente Lula ou depois ele vai virar uma estrela e vai trair o trabalhador? Né? Essa dúvida aí que elegeu o Bolsonaro. Maria José lembrando, olha que interessante como o nosso público é qualificado, Léo. Existe um livro, o livro se chama Em Seus Passos, o que Jesus faria, né? Que é exatamente, né, nessa condição como Jesus Cristo reagiria. O Lula é a mesma coisa, né? O que Lula faria, por exemplo, se os Estados Unidos quisessem tomar o petróleo da Venezuela? O que Lula faria se houvesse uma crise internacional? O que o Lula faria se, por exemplo, a Argentina entrasse em depressão econômica? Porque o Lula teria respostas para todos esses problemas, porque tem muita vivência, Léo, tem muita sabedoria, tem muita capacidade analítica, muita capacidade de observação. O que o Lula faria diante de um protesto de estudantes, de um protesto de professores, de uma pressão por salário, diante de uma queda de arrecadação? Então, eu acho que até tem um projeto, Léo, de um livro para se escrever, né? Um livro para se escrever, para trazer para o Lula questões concretas. Presidente Lula, é o seguinte, olha, houve aí uma recessão econômica, uma crise internacional, a arrecadação caiu 10%. O que faz? É pau na máquina ou ajuste fiscal? Qual que é a solução? Está acontecendo isso aqui no âmbito geopolítico, né? Tem um país que não está querendo negociar com o Brasil em tais condições. Tem muita experiência acumulada e eu acho que tem que ser aproveitada. Horaci Fortunato está dizendo, o Lula pediu para o Haddad ir fazer campanha. Lembram? Sim, de fato. Né? Mas o fato do Lula ter pedido para o Haddad ir fazer campanha e não mais visitá-lo, também pode ter sido um erro do Lula. Né? O fato do Lula ter pedido para o Haddad fazer por conta própria pode ter sido um erro, porque o Lula, tudo bem, o Lula é o maior presidente da história, mas nem todas as decisões do Lula são acertadas. Se a estratégia do segundo turno tivesse sido a mesma do primeiro turno, que era colar um no outro, será que não era melhor? Né? É uma dúvida que eu tenho e repasso para o Léo. Sim, Léo, eu não consigo pensar de outra forma. O que eu percebi era uma coisa muito clara. O Haddad é um grande político, sim, conhecido dentro de São Paulo, mas o Lula é um político conhecido mundialmente. O Lula tinha as intenções de votos para ganhar em primeiro turno, então a campanha nunca poderia ter sido a campanha do Haddad, tinha que ser a campanha de um Haddad que representava o Lula, que foi injustamente retirado das eleições. Só ler um comentário aqui da Magna, vocês são ótimos, mas não sejam injustos com o Haddad. Ele segurou uma hora abacaxi com grandeza. Não, acho que o Haddad foi um puta candidato, foi um ótimo candidato, quase ganhou, foi alvo das fake news, tal, das mamadeiras, etc. e tal, de muita baixaria. Talvez não tenha vindo dele essa decisão. Talvez tenha vindo do próprio Lula, que não estava aqui fora para perceber o ambiente. Né? Talvez o Lula se menosprezou no coração do povo, pensou, olha, é melhor que o Haddad vá por conta própria mesmo. A gente não sabe de onde veio a decisão, a gente está criticando a decisão, não necessariamente o Haddad, que pertence, obviamente, a toda uma estrutura do PT, que no final das contas, ele não tem também sozinho a palavra final, né? Uma estrutura de um partido é uma estrutura democrática. Então, até a decisão que o Haddad vai tomar, ela acontece dentro de uma decisão de várias pessoas. Exatamente. O meu ponto de vista é esse, olha, tinha que ter focado no Lula e defendido o Lula, e atacado o Jato. A Sandra está dizendo, a Haddad foi brilhante, também acho que ele foi um ótimo candidato. A Regina, esse afastamento foi uma estratégia. A discussão é se a estratégia foi correta ou não, né? Exatamente. Mônica aqui elogiando o Haddad, etc. e tal. Então, isso aqui é só uma reflexão. Óbvio, o tempo não volta, não existe o C. Né? O C é foda, não tem como você falar, pô, se fosse assim, se fizesse desse jeito, se fizesse daquele jeito, tem muita pressão o tempo todo, as pessoas lidam com pesquisas, né, o tempo todo, mas de qualquer maneira fica essa dúvida, né? Falem da faca, diz a Carmen. Sobre a faca, o Gustavo Conde hoje vai entrevistar um médico que vai dizer se houve facada ou se não houve facada, hoje às 10 horas da noite, na TV 247, né? A Simone está dizendo, votei no Haddad e não me arrependo, tinha esperança de que ele faria um grande governo. Tenho certeza, né? Estava preparado para ser presidente, está preparado para ser presidente, faria um grande governo. O que a gente está discutindo é se a estratégia foi a melhor ou não, né? Águas passadas não movem moinhos, diz aqui a sabedoria. Léo, muito obrigado a você, obrigado a todos que nos acompanharam aqui por essa hora e um pouquinho, né? Hoje foi um pouco fora do horário, mas enfim, é esse o horário da quarta-feira, mas amanhã a gente volta às 6h30. Obrigado, Léo.
Obrigado, Léo. Eu volto às 10h30 da noite com o Léo Stoppa ao vivo, pelo canal Leonardo Stoppa e o canal do Stoppa. Abração, pessoal. Agora tem aí o Mercadante, né, Léo? Exatamente, vai falar o Weintraub. O Weintraub, o ministro que lê Kafka e come Kafka, né? É uma coisa assim, é uma aberração, né? E também ontem fez o seguinte, ele expôs um gráfico lá, Léo, dizendo que o Brasil, só para a gente fechar, é o país que mais investe nas universidades, com piores resultados, né? E aí atrás do Brasil tem o Peru. O Peru está atrás do Brasil e o Peru está crescendo. Aí vocês estão rindo de que, sabe, uma piada idiota, assim, enfim. Ô, Léo, esse cara que você falou aí é o cara que mora na Barata Ribeiro, aquele orifício que tem um buraco perto do chuveiro, Léo? Esse aí mesmo. O Luiz Francisco está dizendo: ó, o erro do PT foi não acreditar na armação do judiciário para tirar Lula da disputa. Até o papagaio de casa sabia que o Lula seria neutralizado. Pois é. Gente, muito obrigado. Obrigado a todos e a gente volta daqui a pouquinho com o Mercadante. Depois, boa noite, Gustavo Conde, William De Luca. E assim a gente vai tocando a TV 247. Grande abraço a todos vocês. Valeu, Léo.